Gente querida do Terror Narnia, a vida é uma brincadeira de faz de contas, onde normalmente os bastidores escondem o show de horrores. O meu nome é Gabriel. Na verdade, o meu sobrenome é Gabriel, pois o meu nome, o que vem antes, é Padre. Eu sou o Padre Gabriel. O Padre Gabriel, na época um jovem recém-ordenado, recebeu como incumbência ser o vigário de uma pequena paróquia de uma cidade do interior brasileiro. Não vou revelar nomes e nem dar dicas do local, porque além de seguir o que determina o canal, eu estarei me preservando e preservando a imagem da igreja. Quando eu recebi a notícia que iria assumir minha primeira paróquia, claro, eu me vi envolto a uma série de sentimentos. A empolgação, o tesão, desculpa a palavra, mas padre também gosta dos seus palavrões de vez em quando. Aliás, eu acho que o palavrão faz parte do dia a dia, porque tudo tem hora e lugar. E eu nunca ouvi falar de uma pessoa que, após dar uma martelada no dedo, tenha dito viva Jesus, Maria, José. Não, palavrão também tem hora. Mas eu estava empolgado e ao mesmo tempo ansioso e preocupado. Seria o meu primeiro desafio. Principalmente considerando que eu iria assumir uma paróquia que durante 50 anos, vou repetir, 50 anos, esteve sob o comando de um único vigário, o Padre Raul, que para a tristeza e comoção da comunidade, ainda ativo dentro dos seus 73 anos, o que não é normal, a igreja, quando o padre local chega a uma certa idade, costuma fazer uma reciclagem. Mas esse padre era tão adorado que ele foi ficando, até o grande Papa do céu resolver chamá-lo. Por ser o inesperado, eu deveria assumir na forma mais rápida possível. E foi exatamente o que eu fiz. Do anúncio ao estar lá, não demoraram 30 dias. E é claro, eu cheguei bem preparado. Mas bem preparado dentro do teoricamente estruturado, porque prática é outro assunto. Mas ao chegar, ao colocar a minha mala em cima da cama na casa paroquial, eu sabia o passo a passo. Bom, a primeira impressão que eu tive deixou claro por que o meu antecessor era tão amado na comunidade. A igreja era uma pérola. A igreja era algo assim de bancar o turista, ficar fotografando. E quando eu falo a igreja, eu não me limito a falar do prédio, porque a gente sabe que Cristo nunca falou em templo ser a igreja. A igreja é quando duas ou mais pessoas se reúnem para falar em nome de Deus, elas formam uma comunidade. Templos, essa ostentação toda, isso veio depois, claro, porque a ganância humana tomou conta. Agora eu não quero entrar nesse mérito, porque acabaria indo contra o que a igreja permite que a gente externe. Pensar, a gente pode pensar tudo, mas o segredo da batina essa que não exista mais, ele deve ser preservado. E falando em batina, ela realmente está morrendo. E morrendo porque aqueles que a consideravam imprescindível estão nos deixando. Era o exemplo do Padre Raul. Lógico, aos poucos eu fui me misturando com a multidão.
E os comentários que eu ouvia sobre o padre deixavam claro para mim: a minha missão seria árdua. Talvez eu levasse mais 50 anos para tentar chegar a 50% do que aquele homem representava para a cidade. Sem dúvida alguma, os católicos locais estavam em luto. Cada um deles perdeu um ente querido. E eu ouvia deles as passagens, as brincadeiras, a seriedade, a firmeza, o gostar de bolinho de chuva, pois ele estava sempre na casa de alguém, chegava de, sabe, na coincidência, de surpresa, na hora do café, na hora do bolinho de chuva. Ele também gostava de broa, ele era bom de conversa, ele era um cara grandão, um alemão assim, rosado, falava alto. Ele era tudo, e sempre de batina. Olha, eu sou meio cético com relação a algumas questões da igreja. Claro que não sou eu. Eu acho que todos os ordenados na minha época vinham de uma turma que estava meio que contestando uma série de conceitos que aos poucos até foram caindo. Hoje, talvez o que eu esteja falando não faça tanto sentido, porque a igreja já trabalha em cima dessa repaginação. Por isso que eu tive coragem de tornar pública a minha história. Primeiro porque eu já estou velho. Hoje eu sou quase um Raul esperando a hora de ser chamado. E segundo, porque eu acredito que a igreja já não tem mais tempo nem interesse de se fazer presente para manter certos dogmas. Mas eu sabia que tinha que ir devagar, porque quando tem uma transição, a gente chega na igreja, o vigário responsável senta com a gente e passa tudo. Como funciona, quem mantém, quem deve ser paparicado, quem é útil, quem atrapalha, quem são as beatas que estão sempre na igreja, quem deve ser descartado, quem a gente pode considerar amigo, como a gente deve lidar com outros que não são muito confiáveis, como trabalha a administração local, o prefeito, os vereadores, o juiz, como é que ele enxerga a igreja, enfim, informações básicas. A gente tem que chegar sabendo com o que e quem vai lidar. Porque a principal política da igreja é ser um poder paralelo que convive com os outros e não se envolve. Agora, quando a gente chega sem nenhuma informação, aí é o verdadeiro pisar em ovos. Olha, eu não sei como eu, sendo verde de tudo, fui colocado lá. Também não fui nenhum destaque na minha turma. Talvez eles considerassem que o trabalho estava tão bem feito que qualquer um que assumisse seria só tocar. Pode ser. Mas, poxa, é uma faca de dois gumes. E lógico, eu entrei devagar. Meio que fui conversando com as pessoas. Tive o cuidado de, na minha primeira missa, na hora do sermão, pedir licença para não falar, não me concentrar nas palavras de Cristo, e sim fazer a apresentação de um servidor de Cristo que estava ali numa missão que sabia ser muito difícil, que não era substituir o Padre Raul, porque esse era insubstituível, não era querer ocupar o lugar dele, isso, ele tinha a cadeira cativa no coração de cada um dos presentes, a igreja estava assim. Mas esse servo que estava ali queria apenas dar continuidade a um trabalho. E pedia aos presentes carinho, apoio, que entendesse as falhas e que principalmente não ficasse a cada passo comparando-o com o Padre Raul. Porque seria muito complicado. Então eu pedi espaço e ajuda para tentar construir o meu trabalho. Eu precisaria de tempo, seriam erros e acertos, e que sozinho eu não conseguiria. Quer dizer, esse sermão já me aproximou de alguns, deixou outros assim sem entender. É aquela história do falar para a multidão. Na verdade, multidão é um número considerável de indivíduos diferentes. E a gente conseguir alcançar a todos, se fazer entender, é complicado. Mas eu sabia
que não seria só num sermão, só numa postura de altar, porque graças a Deus isso eu tinha o dom da palavra, eu era uma figura bonita, eu era um facilitador, mas não me abria as portas e não me dava, sabe, aquela sensação, aquela certeza de chegar e me tornar um deles. Não, o caminho era longo. E também eu recebi autorização para entrar no quarto do padre Raul e mexer nos seus objetos, por mais pessoais que fossem, porque eu precisava saber aonde eu estava entrando e o que teria de fazer para enfrentar os desafios, que com certeza não seriam poucos. Os primeiros meses foram aqueles famosos passos da introdução. Agendei visitas, sim, ao prefeito, ao presidente da Câmara dos Vereadores, ao juiz, sim, busquei líderes comunitários. Eu fui até a clubes, lógico, fui a clubes, conhecer o presidente dos clubes, fui a Rotary, fui Lions, enfim, eu fui do topo da pirâmide ao rodapé, me apresentando. E o que mais chamava atenção, e o que mais criava uma barreira de aceitação, era o fato de eu ser um homem bonito, o que sempre causa um mal-estar, principalmente numa comunidade acostumada com um velhinho, que era o tiozão, que era o pai, que era o amigo de todos. Então não tinha por que maridos olhar, mulher, tu vai confessar com isso aí? Sabe essa história? Tem, e eu sabia que tinha. E outro ponto negativo na minha imagem é que eu não usava batina. Até de situações meio que estranhas. A mãe, filhinho, cumprimenta o padre Gabriel, ele não é padre, ele não está de vestido preto, sabe? Não é fácil. O primeiro ano foi muito complicado, e eu confesso. Pessoas sempre presentes na igreja se afastaram com a minha presença. E eu digo aquelas presentes fisicamente nos trabalhos do dia a dia, eu digo aquelas presentes nas missas, e também aquelas presentes nos bastidores, que são fundamentais para manter financeiramente uma igreja, porque o custo é terrível. Eu também busquei saber o que o padre Raul organizava, como ele fazia para manter os fiéis perto da igreja e também para arrecadar fundos. Olha, é complicado, porque eu percebia que muitas das iniciativas dele não traziam frutos, mas faziam parte do calendário afetivo de muitos da população. Eu trabalhei devagar. A princípio eu esperava ser convidado para almoços, para jantares, para cafés da tarde. Só que os convites não vieram. Aí eu ficava imaginando se é por isso que o padre Raul virou entrão ou bicão, ou se eu não era convidado, porque não era visto como padre dos sonhos. Claro, depois de um certo tempo, depois de ser um tanto que conhecido, eu tinha que me aproximar e mudar a minha imagem. Aí eu comecei a fazer o que eu achava estranho inicialmente. Chegar na casa das pessoas sem avisar, bater palma e entrar. Só que, lógico, eu tinha que tomar o cuidado de ir na casa de senhorinhas, de casais já de idade, pelo menos a princípio. Deus o livre e guarde eu ir bater na porta de uma menina de 25, 30 anos, recém-casada, ou casada há pouco tempo, jovem, linda, fogosa, com um marido ciumento. Olha, quem vê a imagem do padre não consegue entender o lado político, o quanto ele tem que pensar a cada passo dado, a cada palavra proferida, para conseguir construir uma imagem. Eu usei de todos os meus conhecimentos, toda a minha habilidade, mas fiz um
monte de besteira. Claro, todo começar é uma experiência. E experiência vem com erros e acertos. Mas eu fui indo. A cidade era pacata. A cidade tinha assim, as suas brigas, seus roubos de galinha, de bicicleta. Mas ainda era aquela cidade interior que todo mundo conhecia todo mundo. E que a delegacia é para entreveros de locais. Não tinha assim grandes crimes, grandes roubos, não. O delegado, aliás, era muito boa gente. E as pessoas gostavam dele porque não tinham como temer. Nem ele, nem os policiais. Porque eles eram vistos como aqueles que garantiam a segurança. Até o fato da cidade ser tranquila, para eles era um ponto positivo, que muitos diziam que era segura devido à presença das autoridades que se sabiam se impor. Mas, de repente, aconteceram dois fatos que chamaram a atenção, de tão inusitados. Dois irmãos, uma jovem de 17 anos e um rapaz de 15 anos. Duas crianças lindas. A jovem era deslumbrante. E o menino ainda em informação mostrava que seria um homem também daqueles assim de virar book em agências de modelos. E o menino foi atropelado de uma forma violenta. E, 30 dias depois, a menina sumiu e o seu corpo foi encontrado no rio. Bom, até aí, não é caso de polícia, é caso de comoção. Mas eu vinha de uma cidade grande, e embora tenha escolhido seguir a minha vocação, a minha família era família de policiais. Eu cresci num bairro violento. Eu tinha outra visão e eu enxergava detalhes. Então, claro, eu fui no velório das duas crianças. Triste, muito triste. Uma família destruída, embora tivessem mais um filho menor. Bom, a mãe e o pai não dava para ver, eles estavam assim. Eu lembro uma passagem que o pai das crianças chegou para mim e disse: eu vou aceitar o senhor aqui por exigência da minha mulher. Mas senão eu não aceitaria nada contra o senhor, mas contra o que o senhor representa. O senhor vem aqui falar em nome de um Deus que não existe, porque não pode a gente ter que aceitar a existência de um Deus que permite essa dor que a minha família está sentindo. Claro que eu entendia a posição daquele homem. Só que eu fui para a extrema unção. Mas fugi, não por a questão de ser politicamente amável, não, mas por também estar sentindo a forma que aquelas duas crianças partiram, crianças essas que eu conhecia, pois estavam frequentemente na missa. Família era aquela católica praticante. E seu Romário? Eu estava ali como homem, como ser humano, como uma pessoa que pertencia àquela comunidade, como padre, mas não deixei em casa o meu lado de vida pregressa. E eu confesso, quando cheguei próximo àqueles caixões, o que eu vi não batia. Eu pensava, como que policiais, como que peritos, diante daqueles dois corpos sem vida, não perceberam as lesões? Era algo absurdo. O afogamento, então. Bom, o corpo foi encontrado logo depois do desaparecimento. Então ainda não estava mutilado, destruído pela água, precisando ser caixão fechado. Não. E eu percebia que aquela menina estava com vários ferimentos.
até no toque, eu cheguei devagar, assim, desconfiando, eu tocava no corpo dela. Olha, não batia o afogamento, mas parecia vítima de tortura. E o mesmo aconteceu com o menino, aquele atropelamento. Que atropelamento é esse? Que consegue mutilar o dedinho do pé, a cabeça, a caixa torácica. Eu saí cismado. Mas é aquela coisa. Eu sou o padre, o representante da Igreja Católica, um poder constituído em paralelo, a viver em paralelo, sem criar polêmica, sem se misturar e sem chamar a atenção. Mas aquilo foi, sabe? E claro, quando nós temos problemas, nós temos que extravasar, e não pode ser com psicólogos. Eu fui sim na nossa cidade polo, que ficava a poucos quilômetros, 100 e poucos quilômetros, e fui visitar o padre André, um homem já rodado, um homem que sabia muito com relação às filigranas da vida de um sacerdote. E conversei com ele me escutou, e depois simplesmente disse: olha, Gabriel, diante do que você me desenhou, pode ter sido o que o atestado de óbito afirma, e pode ter sido crime. Entende? Então, entre esses dois podes, eu vou colocar o deve. Você deve apenas se calar, porque essa questão está fora de sua alçada. Ali, seu Romário, foi a primeira vez que eu senti exatamente o que é a responsabilidade de ocupar um cargo. A pessoa física jamais pode estar à frente da pessoa jurídica. Ali, eu não era o Gabriel. Eu era o padre Gabriel, representante da Igreja Católica, e eu não podia dar nenhum passo que prejudicasse a igreja que confiou em mim e me colocou à frente daquela paróquia. E eu me calei. O tempo passou. E eu recebi uma visita estranha. Era um carro muito bonito, muito fino, com um motorista elegantemente uniformizado, que veio me visitar, me deixou um cartão e pediu que eu agendasse uma hora para visitar a sua patroa. Aí quando eu meio que tudo bem, não, vai ser um prazer, eu vou ver a minha agenda. Não, eu gostaria de sair daqui com a hora marcada. Claro, um carro daqueles, um motorista daqueles, estava na cara que não era uma pessoa comum e que tinha algo muito importante para falar comigo e que gostava de ser atendida quando chamasse. Aí quando eu vi o cartão, percebi no sobrenome. Aquela mulher era da família proprietária de uma das maiores empresas da região. Eles eram os todo-poderosos. Eles comandavam a cidade. Eles eram aqueles que mandavam prender, mandavam soltar. E eu realmente percebi que eu tinha que aceitar o convite. Aí marquei para o dia seguinte. Perguntei para ele se às 10 horas da manhã estaria bom. Ele disse: olha, tudo bem, seria um horário, mas o senhor ofenderia, não é o termo, mas o senhor magoaria a minha patroa se não fosse a sua casa na hora de uma refeição. Eu, na hora meio que estranhei, mas lembrei do padre Raul, aquela coisa toda. Então, bom, já que é para ser, marquei para a hora do café da tarde. Não que eu gostasse tanto de broas ou bolinho de chuva, mas que eu achei que um almoço ou um jantar talvez tivesse presença de outras pessoas e que não seria a intenção de quem estava me convidando. Bom, chegada a hora de ir, o carro estava estacionado à porta da igreja para me levar.
E eu fui. Bom, ao chegar na residência, e mais uma vez aqui estou pedindo uma pausa para falar do que é muito importante para o canal Terror Nadina. Se você está aqui, se você gosta do nosso conteúdo, se você se identifica, se você é um Nadina, ou se está apenas chegando, conhecendo o canal, mas de alguma forma está simpatizando e ainda não está inscrito, inscreva-se, é muito importante para nós. Como também é fundamental que deixe o seu like e comente. Esses 3 cliques são a forma que você registra a sua presença aqui, mandando o recado ao YouTube que o canal é bom, merecendo ter suas publicações notificadas, chegando cada vez mais longe. E se achar que nós merecemos, poxa, ajude-nos. O QR Code está aqui ao lado. Se preferir enviar o Pix de forma direta, a chave aqui embaixo. Ajude-nos, indiferente da quantia, ela será bem-vinda e realmente nos manterá vivos no mercado. E se você, por acaso, fizer parte daquele grupo maravilhoso que envia suas experiências para o canal via e-mail aqui embaixo, muito obrigado sempre, pois são seus relatos o combustível que move a engrenagem. Dito isso, mais uma vez peço desculpas por tomar o seu tempo e voltemos ao relato. Ao chegar ao destino, eu confesso, eu fiquei em choque. Aquilo não é uma moradia, aquilo era um palácio. Era um palácio. Bom, os jardins, a casa, eu olhava assim de vários andares, eu digo, isso aí deve ter uns 20 quartos, umas 20 suítes, piscina, pista disso, quadra daquilo. Tudo muito bem cuidado. Sabe aquele lugar que fede a riqueza? É. Por favor, fede não é literal. Não tenho nada contra os milionários. Cheguei lá, fui muito bem recebido por ela, a dona Joana. A dona Joana não posou de celebridade. Mandaram um subalterno me receber para me levar até uma sala elegante onde ela estaria ali posando de rainha. Não, ela foi na porta. Devia ter assim os seus 40 anos. Mulher bonita, uma mulher agradável, uma mulher... Enfim, ela me surpreendeu de forma positiva. Aí fui até uma sala de estar, ela perguntou se eu estava com fome, eu digo, não, realmente não. Chamou uma jovem, disse, por favor, pode preparar a mesa, para daqui 30 minutos, tá bom para o senhor? Eu digo, tá ótimo, perfeito. E nós ficamos sentados assim ao lado de uma lareira. Ela veio com algumas amenidades, disse que se surpreendeu, que não pensava que eu fosse tão jovem. E perguntou o que eu estava achando, que eu não estava. Ela disse que era católica fervorosa, que frequentava a igreja do meu grande amigo e conselheiro. E que eu tinha ouvido falar muito de mim. E eu só escutando. Foi quando ela entrou no assunto. O assunto não era a história da família, que o marido herdara a empresa do pai, que viera dos avós, e que não se limitou a ser herdeiro, fez a empresa crescer, que ele era um homem muito importante na região, isso ela não precisava me dizer, porque quando eu vi o sobrenome, lógico que eu sabia. E que eles viviam muito bem, eles tinham 2 filhos, e aí chegou o problema. Seu filho mais velho. Ela falou que sempre foi um menino lindo, um menino carinhoso, um menino estudioso. Estava com 19 anos, eu digo, poxa, mas daí também não é menino, né? Pensei eu, mas... Ainda brinquei, nossa, a senhora foi mãe criança, então. Aí quando ela me falou a idade, eu digo, oh, não aparenta, sabe, graça? E realmente não aparentava. Mas o que ela começou a me falar era assustador. Que esse rapaz se envolveu de uma forma com o satanismo, que virou líder, ele criou a sua própria seita satânica. E liderava jovens
logo eu associei que na minha cidade também deveriam ter seguidores, que eu via jovens de todas as idades com aquelas roupas góticas, que hoje não é nenhuma novidade, mas na época saltava os olhos, e outras famílias vinham preocupadas, dizendo que os filhos estavam indo para a cidade polo, que passavam a noite em cemitérios, que era aquela doideira. E de repente eu estava ali, na frente daquele que se considerava o Deus na terra, representante de Satanás, sabe? Aí ela falou que o filho mudou, que o filho não se dedicava mais aos estudos, que não trabalhava, que estava cada vez mais fanático, que andava cometendo algumas atrocidades, que estava difícil até para o pai, com todo o poder que tinha, para conseguir mantê-lo limpo, e que ela não sabia mais o que fazer. Mas ela não partiu para aquela coisa, meu filho é um menino bom, sabe, são as más companhias. Não. Ela não veio com aquele papo piegas. Inclusive ela chegou a dizer que o filho era responsável, era a má companhia de todos. Mas daí ela falou para mim, mas ele não é culpado, ele deve estar possuído por algum demônio. Por isso eu chamei o Senhor. Veja a minha situação. O que eu iria dizer para uma mãe preocupada com o filho? Principalmente que ela deixou escapar uma suspeita que os irmãos que haviam sido encontrados mortos poderiam ter sido vítimas da seita em sacrifício. E foi quando ela me disse, o senhor estranhou lá no velório das crianças, né? Eu digo, a senhora estava lá? Estava. Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei no carro, mas o Jorge era o motorista, que pelo jeito era o braço direito. E um homem com quilômetros rodados, sabia muito de vida. E o Jorge comentou a forma que o senhor analisou os caixões. O senhor também deve ter estranhado, né? Como o Jorge estranhou. Aquelas lesões, como o carro que atropelou o menino nunca foi encontrado. Enfim, aquelas histórias mal contadas, o senhor estranhou, né? Eu não tinha como negar, eu fiquei em silêncio. Aí ela disse, a minha preocupação, o fato de eu ter o chamado aqui, é que sim, essas duas crianças foram mortas em sacrifício, na seita satânica criada pelo meu filho. Eu escutei, aí veio a hora do café, tomamos o café, ela tinha aquele requinte de saber começar uma conversa, saber a hora de parar, saber a hora do recomeçar. Ela era muito agradável. Muito. Foi quando eu percebi a entrada de um homem, seus 40 e poucos anos também, mas quase 50, que chegou dando boa tarde, entrou na sala, e a forma que todos agiam ali, com certeza, era o dono da casa. Ela olhou para ele surpresa, mas não deixou demonstrar, cara. Oi, querido, que bom. Que bons ventos o traz, você não costuma vir para casa a essa hora? Aí ele falou assim que tinha que pegar uns documentos, aí ela apresentou, ele já me conhecia, eu disse muito prazer e coisa. Ele foi, pegou o que tinha que pegar, ela em silêncio, e na verdade não era em silêncio, ela começou a conversar amenidades. Aí ele foi, desceu, aí chegou, bom, padre, o senhor desculpa não poder lhe dar atenção? Eu disse, não, claro, o senhor é um homem com agenda lotada, eu entendo, mas que bons ventos o traz. Eu digo, outro que gosta de ventania. E ela se adiantou, não, eu convidei o padre porque eu queria fazer uma doação à igreja, porque eu soube que ele está fazendo um lindo trabalho. Eu digo, que ótimo, querida, bela iniciativa. E ele saiu. Bom, é claro que ele não estava ali por acaso. Alguém falou sobre a minha presença. A história do documento foi até
faltou criatividade. E ficou claro que a desculpa que ela deu era uma prova que ela não queria que ele soubesse o real motivo. Quando ele foi embora, ela disse: desculpe minha mentira, tá? Eu disse: não, eu nem prestei atenção. Bom, prestei sim, mas eu creio que não seja razão para a senhora pedir perdão, principalmente para mim. Ela disse: o senhor deve estar estranhando por que eu lhe chamei aqui, né? E já confesso que sim, porque mesmo que esteja acontecendo o que a senhora desconfia, eu não tenho alçada policial. Por que a senhora não chamou o delegado? Ela olhou para mim sem cerimônia, por causa desse homem que acabou de sair. Um grande empresário, um homem maravilhoso, um marido incrível e um pai zeloso. E com certeza ele faria de tudo, e deve estar fazendo, para proteger o nosso filho. E eu não quero que o senhor se envolva com a questão policial. Não. Eu quero que o senhor livre o meu filho do domínio desses demônios. Senhor Romário, é claro que eu não perguntei porque a verdadeira razão de ela ter ido ou ter mandado seu motorista lá na minha cidadezinha para me buscar. Que pode até ser que eu tenha chamado a atenção dele a forma que eu encarei aquelas duas crianças sem vidas dentro daquele caixão. Mas tinha outra pergunta: por que ela não procurou o padre da matriz, que era o meu amigo confessor? Mas eu não poderia fazer essa pergunta para ela, porque infelizmente eu tive a resposta. Por causa do homem que eu acabara de conhecer. Com certeza, ele fechou tudo. Inclusive, calou a boca do meu amigo. E não estou aqui julgando-o, porque ele estava colocando em prática aquilo que ele me disse que a igreja nos passa. E nós estamos ali para representar a Igreja Católica Apostólica Romana, pensar no melhor para ela, não nos envolvermos em questões que não nos dizem respeito e que possam trazer prejuízos à instituição. Clássico. Eu não podia dizer não para aquela mulher. Mas não é por questão de, aí ela vai, se eu conseguir alguma coisa, ela vai dar um dinheirão para minha igreja, não. Ali eu tinha que deixar de lado um pouco o padre e pensar como ser humano. Era uma mãe que buscava socorro. Então eu falei para ela: olha, eu não posso lhe prometer nada, não é a minha área, eu sou longe de ser um soldado franciscano da igreja, estou longe de ser um exorcista, mas eu vou tentar lhe ajudar até onde me sinta capaz. Então, o primeiro passo seria conhecer o seu filho, conversar com ele. Nossa, sabe quando a gente sente um alívio na pessoa? Ela disse: ai, muito obrigado. Eu sabia pelas informações que eu recebi do senhor, que o senhor não me viraria as costas e seria o único com coragem de fazer alguma coisa. Volto a repetir, meu marido não é um criminoso, não é um homem ruim. Ele é apenas um pai de tentáculos muito longos. Aí aquela mulher foi, levantou, chegou numa gaveta, pegou o talão de cheque. Chegou, quando eu vi o valor, eu digo: minha senhora, eu não vim aqui para vender os meus serviços. Minha senhora, eu não posso aceitar. Claro que essas palavras eu disse para mim, o Gabriel. Mas o padre Gabriel simplesmente pegou o cheque, agradeceu, disse que o dinheiro seria muito bem investido, e que seria. E marcamos eu conhecer o seu filho naquele mesmo dia. Porque ela pediu que eu aguardasse, porque ia ligar para ele, dando uma desculpa qualquer. E logo ele estaria ali. E foi o que aconteceu. Chegou aquele moleque. Eu não sou baixo,
não sou pequenininho, tenho 1,81 m, 82 também, não sou nenhum gigante. Aquele moleque, eu olhava assim, ó, e magro. Uma calça preta colada, umas botas, bota de frio. E tava frio, então ele não tava. Uma camiseta preta e um casacão, assim. A aparência típica. Não tinha tatuagens, isso me chamou a atenção. Não tinha piercing, não tinha cabelo pintado, não. Aí quando o rapaz entrou, ô mãe, tudo bem? Aí ele me olhou assim. Eu disse, boa tarde. Boa tarde. A senhora disse que para eu vir urgente, o que é? Eu até fiquei preocupado. Aí eu pensei no ronco que eu havia ouvido. Fiquei imaginando a moto que devia estar estacionada naquele pátio. Aí eu olhei para ele, nossa, eu gostei do som que eu ouvi, sua moto. Ele é uma Amazonas 1200, digo, eu sempre gostei de moto. Digo, deve ser linda. Depois eu mostro ela, mas é muito solícito, muito na dele. Aí ela conversou com ele sobre uma questão familiar lá, que eu não quis me envolver, coisa. Aí ele veio e disse, nossa, mãe, é complicado, né, me tirar das minhas obrigações para vir em casa para uma bobagem dessa que podia esperar. Eu disse, mãe só troca o endereço, cara. Ele ainda disse, o senhor é diferente de todo padre que eu conhecia. Eu disse, então, se eu sou diferente, não me chama de senhor, não. Meu nome é Gabriel. E prazer, Gabriel. Eu sou o Roberto. Eu digo, sua mãe já tinha me falado a seu respeito. Não vai me dizer que ela me chamou aqui, porque eu digo, não, eu é que vim filar a comida, cara. O padre gosta de comer bem, nada como vir em casa de rico. Ele, cara, tu é foda, né? Eu digo, não, eu tava com fome, sabe? E fomos, ele engoliu. Aí ficou ali mostrando a sua moto com todo o orgulho possível, mas não aquele orgulho, sabe, tipo arrogante, aquela felicidade dele. Aí foi na garagem, mostrou os carros da família. Realmente tinha muito dinheiro. E eu olhava aquele rapaz, então vou ser sincero, toda a simpatia dele, toda a forma educada que ele me tratou, não me passou confiança. Porque eu imaginava encontrar um cara serião, sabe, enigmático, sabe, alguma coisa assim. Não. Um cara autêntico dentro do que fazia. Não. Eu só soube dessa sua questão com o sobrenatural, satânico, que a sua mãe tinha falado, por causa das suas roupas. Fora isso, ele era um jovem normal. Mas nele, eu não enxergava alguém possuído, um representante do universo das trevas, ou um líder que estava ali para servir a um senhor. Não. Também nele não via assim um filho de papai vazio, não. Eu enxerguei nele um sociopata, calculista. A sua forma simpática de ser comigo e a gentileza com a mãe ao chegar destoavam da história que ela me contou. Então ali estava realmente um sociopata. Um cara frio, calculista, que tinha um personagem para cada momento específico da vida. Ele seria agradável comigo até o momento que ele soubesse realmente o que eu queria dele ou que interessasse. Porque como todo sociopata, ele não gosta de ninguém. Mas tira 2 ou 3 para compadres, e com certeza eu não seria alguém que pertenceria a esse grupo. Aí eu fui embora. Fui embora pensando no que deveria fazer. Lógico, ali na região eu não podia contar com judiciário, com legislativo, com executivo, com polícia, com eclesiástico, não. E sozinho nada faria.
Voltei para casa e fiquei pensando no como agir. E eu teria que ser cirúrgico. Eu não poderia cometer um único erro, que talvez me custasse o destino de também ser encontrado morto por uma morte violenta, mas não criminosa. Sei que corri o risco de parecer melodramático, estar exagerando, mas algo dentro de mim dizia que eu estava diante da confirmação do dito perpetuado pela sabedoria popular: tal pai, tal filho. Roberto pai, aquela chegada triunfal, aquela saída como chegou. Roberto filho, aquele cara simpático naturalmente, da forma mais artificial que eu já havia visto. Realmente era uma dupla. Roberto pai, Roberto filho. Questão de dizer se era boa ou má pessoa, todo mundo é bom, todo mundo é mau, depende das atitudes que toma e, com atenuante ou agravante, das razões que inspiraram as atitudes tomadas. Seja como for, percebi que estava com um grande desafio a enfrentar. E no fundo, sabia que não tinha preparo para tanto. Impressionante. O que deveria ser um encontro casual nem tanto, mas indiferente, mas um encontro agradável, com uma pessoa cheia de vida, educada, me tratando bem, passou longe de ser. Eu saí dali impressionado com a falsidade, com o vazio de aura que senti vindo daquele jovem. Não vou dizer daquele menino, é menino para a mãe dele, daquele homem. Aquele homem, sem dúvida alguma, era um ser pesado. Um ser que não se podia confiar, um ser sem limites. E cá entre nós, as razões não faltaram para eu achar que ele tinha por quem puxar. Porque o rápido contato com o seu pai também deixou claro que aquela historinha de ter esquecido algo e passado por acaso, justamente quando eu estava ali, não consegui engolir. Era tudo muito estranho. Só senti sinceridade e algo em confiar naquela pobre mãe e no seu motorista. O Jorge realmente era uma pessoa incrível. Bom, segui meu caminho. Cheguei na igreja, pensando o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer. Enfim, me envolver para socorrer aquela mãe, sabendo dos riscos que iria correr, ou simplesmente ignorar. O que eu teria a ganhar? Eram muitas dúvidas. Eu estava ali perdido nos meus pensamentos, quando de repente surge uma luz na minha frente vinda do altar e aparece o Padre Raul. O cara tinha sua luz própria. Mas diferente do que eu imaginava, não senti do seu rosto aquela ternura, aquela meiguice. Não, ele era um homem pragmático. Olhou para mim e falou: não me decepcione. Você tem que impedir aquele homem. Eu olhei para ele assustado: Padre Raul? Ele: não, Madre Teresa de Calcutá. Cara, é impressionante. Eu vendo o homem que para mim era um mito na minha frente, ainda fazendo piada. Eu digo: cara, o que está acontecendo? Isso não é possível. Tudo bem, eu acredito em reencarnação, eu acredito em espíritos, eu acredito em uma série de questões não explicadas ou mal explicadas, mas eu estava ali diante do Padre Raul. Sabe aquela coisa assim, da paralisia? Eu estava em choque. Eu não conseguia falar. Aí ele continuou: você é meu sucessor. Você recebeu a incumbência de cuidar do meu legado, da minha comunidade, da minha gente. Não falhe. Eles precisam de você. Impeça aquele homem. Aí foi quando, sabe, naquela reação que a gente quer. Enfim, eu me arrepio até hoje, só em lembrar daquilo. É uma situação que só quem passa pode dizer o que sente. E olha lá, sem muita certeza. Mas como eu vou impedir? O que eu faço? Ele olhou: ninguém te falou que eu estou aposentado? Agora, o problema é seu.
busque soluções. Eu sempre fiquei preocupado em saber quem seria o meu sucessor. E eu posso dizer, eu estou feliz, surpreso, eu não botava muita fé em você, menino. Mas você está indo muito bem, não me decepcione. Quando ele falou em não me decepcione, aquela luz assim, meio que... Sabe quando... Sabe essas coisas que aparecem em cinema, que o gênio está na lâmpada, aí vem aquela luz, de repente aquela luz volta, sumiu. Sumiu. Eu digo, Raul, por favor, não me abandone quando eu sinto no ombro assim. Era uma fiel. Pare, o senhor está bem? Eu digo, o quê? O senhor está bem? O senhor está chamando o padre Raul? Aí eu olhei, tudo em volta. Gente, já era noite. Eu lhe digo, não, irmão, fica tranquilo, eu estou bem. Eu estava tão cansado que eu adormeci, tive um pesadelo. Ela olhou para mim, a gente está comentando que o senhor está trabalhando demais, tem que cuidar da sua saúde. Não, pode deixar, obrigado, tá? Fique tranquilo. Aí levantei meio zonzo, eu cheguei ali no altar, olhei e pensei, definitivamente foi um sonho. Ou não foi? Definitivamente eu imaginei ter recebido a visita de Raul, ou não. As dúvidas eram grandes, enquanto a mulher me olhava assim, com os olhos arregalados, assim, mais embaixo, no corredor da igreja. Eu olhei a imagem de Cristo, atrás do altar, e disse, Senhor, ilumine meus passos, porque independente do que é verdade ou sonho, duas pessoas que eu respeito pediram para que eu intercedesse. E eu posso me arrepender profundamente. Eu não sei o que eu irei fazer, mas algo eu farei. Porque o Senhor não estaria nessa posição na cruz se tivesse cruzado os braços. Mas o Senhor não se deixou amedrontar, porque a sua missão era maior do que seus interesses pessoais. E se eu aceitei segui-lo, eu tenho que saber que seguir é procurar ser parecido, porque igual ao Senhor, claro, que seria muita pretensão.